43. Copy System Capítulo 421. Isso não é apenas segurar, é jogar a luta fora. Autor, Dragonix. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não se esqueça de conferir o site. Susanoo. Um Susanoo preto, com mais de 100 metros de altura, estava abaixo do Shibaku Tensei, que dizia: "Estou bem aqui, sabia? Você está tentando me esmagar?" disse Shin calmamente. O Susanoo sacou uma katana de suas costas e golpeou o corpo celeste para cima. Com um único golpe, uma aura de espada que parecia cortar o céu disparou para cima, dividindo-se em 8 lâminas distintas e destruindo o Shibaku Tensei de Nagato. É aquele Shin Uzumaki? Jiraiya, que aguardava a morte de olhos fechados, encarou em silêncio e atordoado o Susanoo preto e perfeito. Ele vira o Susanoo de Shin durante a Segunda Guerra Mundial Ninja. Embora já tivessem se passado mais de 20 anos, a visão ainda era familiar. Super Shinra Tensei. O olhar frio e sem emoção de Nagato fixou-se no Susanoo perfeito de Shin. Uma força violenta e repulsiva irrompeu mais uma vez. Então ele realmente perdeu o controle. Vai me atacar também? Shin, que estava prestes a dispensar seu Susanoo, foi pego de surpresa. Ele estava apenas afiando sua espada no Shibaku Tensei. Havia realmente necessidade de atacá-lo? Já que ele havia atacado, Shin responderia naturalmente. Este nível de Shibaku Tensei é patético. Shin controlava o Susanoo, brandindo sua katana. As nuvens no céu se abriram diante de seu golpe. Por um momento, parecia que a lâmina de Shin era a única coisa existente. Boom! Nagato, flutuando no céu, foi lançado voando como uma bola de borracha, atingido pelo único golpe do Susanoo. Nada mal. Minha esgrima parece ter melhorado de novo, disse Shin com um sorriso. Jiraiya, você deveria me agradecer. Se não fosse por mim, Konoha deixaria de existir. Mas parece que já. Shin dispensou seu Susanoo e caminhou até Jiraiya. Por quê? Jiraiya olhou para Shin, perplexo. Conhecendo Shin Uzumaki, ele não era o tipo de pessoa que ajudava os outros por pura gentileza. Sem motivo. Você deveria se concentrar em reconstruir Konoha. Shin se virou e foi embora, deixando Jiraiya olhando para ele. A avaliação de Jiraiya sobre Shin estava correta. Shin não era o tipo de pessoa que ajudava os outros. O motivo de sua intervenção desta vez foi por Tsunade. Embora tivesse afirmado que cortaria todos os laços com Konoha, Shin sabia que ficaria de coração partido se a vila fosse realmente destruída. Afinal, a vila era o legado do clã Senju, a obra de vida de seu avô. Como homem, ele não podia deixar sua mulher infeliz. Além disso, para Shin, era uma questão trivial. Obrigado. Jiraiya disse, cuspindo um bocado de sangue. Então olhou na direção que Shin havia saído e ofereceu seus sinceros agradecimentos. Independentemente dos motivos de Shin Uzumaki, suas ações salvaram Konoha. É claro que a atual Konoha era uma sombra do que era antes. O número de ninjas havia sido drasticamente reduzido, e mais da metade dos aldeões estavam mortos. Apenas aqueles que haviam sido evacuados para os abrigos sobreviveram. A perda de aldeões era uma coisa, mas a perda de ninjas, mais da metade da força shinobi de Konoha havia perecido, e a maioria dos sobreviventes eram genin. Eles só sobreviveram porque estavam nos abrigos, caso contrário, teriam sofrido um destino muito pior. Shin, após sair, apareceu diante de Nagato inconsciente, que havia sido arremessado para longe pelo golpe. O cabelo de Nagato estava branco, seu rosto enrugado, ele parecia ter envelhecido 20 anos. O Super Shinra Tensei e o Shibaku Tensei consumiram a força vital de Nagato, deixando nesse estado decrépito. Seja grato por eu ter me contido, caso contrário, não sobraria nenhum corpo. Shin sentiu que havia se contido demais com aquele último golpe. Não era só se conter, era praticamente perder a luta. Embora Nagato tivesse sobrevivido graças à misericórdia de Shin, ele estava aleijado. Em seu estado atual, com quem ele poderia lutar? Ele provavelmente não conseguiria nem lidar com um oponente do nível Kage agora. Se ousasse usar seu Rinnegan novamente, provavelmente se mataria sem que ninguém mais precisasse levantar um dedo. Este ataque é Konoha. Que bagunça. Nem as 9 caudas foram capturadas, e a Katsuki foi exterminada. Shin não esperava esse resultado.
Quem imaginaria que a força de vontade de Gin seria tão forte? Se Gin não tivesse intervindo, capturar a Nove Caudas não teria sido difícil, e Akatsuki não teria sofrido perdas. Agora, os únicos membros da Akatsuki restantes eram Obito e Zetsu. Nagato ficou aleijado. Quanto ao Shin, bem, se você quisesse depender dele para fazer as coisas, seria difícil. Ele só agia quando tinha vontade. Deidara e Kakuzu, que não havia morrido antes, foram mortos pelo furioso Super Shinra Tensei de Nagato. Os 5 corações de Kakuzu não conseguiram salvá-lo. Deidara também teve o azar de morrer nas mãos de Nagato. Na verdade, Nagato era um arauto da morte e da destruição. Sem exagero, Nagato matou mais pessoas do que Shin em toda a Guerra Mundial Ninja. Ah, você está aqui. E salvou seu melhor amigo. Shin ouviu passos atrás de si e sabia quem era. O único que apareceria aqui agora era Obito. Obito teve sorte. Se o cara dos 8 portões o tivesse atacado primeiro, Obito estaria morto. Obito saiu ileso. A intangibilidade de Kamui o tornou imune. Seu corpo estava em outra dimensão, então nem mesmo o mais poderoso Shinra Tensei conseguiu feri-lo. No entanto, Obito ainda estava em choque. Não fazia muito tempo, mas a Akatsuki já havia sido reduzida a um estado patético. Nesse momento, Obito percebeu que a Akatsuki não tinha mais ninguém para usar. Nagato estava praticamente aleijado. Zetsu era o melhor em coletar informações, sem nenhuma habilidade de combate. Shin Uzumaki era poderoso o suficiente, mas por ser poderoso demais, não podia ser comandado. Na mente de Obito, Shin Uzumaki nem era considerado parte da Akatsuki. Isso é tão frustrante. Obito sentiu uma onda de exaustão. Ele havia se tornado um comandante sem soldados. Se soubesse que atacar Konoha levaria a isso, teria impedido. Mas agora era tarde demais para arrependimentos. Dali em diante, toda a Akatsuki provavelmente dependeria dele para apoiá-la. Ou ele teria que recrutar novos membros. Pensando em recrutamento, os olhos de Obito brilharam levemente. Havia pessoas que ele poderia recrutar. Por exemplo, o irmão mais novo de Itachi Uchiha, Sasuke Uchiha. Ele poderia ser uma boa adição. Sua força era suficiente. Segundo as informações do Zetsu branco, ele já havia despertado o Mangekyou Sharingan. Se bem utilizado, ele poderia se tornar a lâmina mais afiada nas mãos de Obito. Nagato Uzumaki é todo seu. Shin olhou para o contemplativo Obito e disse. Então Shin foi embora, sem se importar com o que Obito faria com Nagato. Mesmo que o matasse, não importava para Shin. Ele não tinha nenhum relacionamento com Nagato. Depois que Shin saiu, Obito olhou para Nagato, imerso em pensamentos. Inicialmente, ele planejara matar Nagato e recuperar o Rinnegan. Mas, após um momento de reflexão, Obito decidiu não fazê-lo. Talvez Nagato ainda fosse útil. Ele o deixaria viver por enquanto. Copy System capítulo 422. Existe uma recompensa. Cheguei. Você não vai me receber? Shin voltou para casa e gritou alto. Por que você está reclamando? Quem te acolheria? Você tem sorte de não te batermos. Kuzina lançou um olhar furioso para Shin e retrucou, infeliz. Ah? Kuzina, você quer lutar comigo? Shin estalou os nós dos dedos e caminhou em direção à Kuzina. Ela ficou ousada. Hora de lembrá-la de quem está no comando. Não venha o que? Eu só estava brincando. Kuzina deu alguns passos cautelosos para trás, então agarrou Mikoto e a usou como escudo, escondendo-se atrás dela. Olha só a sua suposta melhor amiga, Mikoto. Usando você como escudo. Que crueldade, disse Tsunade para Mikoto, curtindo o drama. Konan olhou para Tsunade, sem palavras. Você não está só tentando causar problemas entre Kuzina e Mikoto. A instigação de Tsunade foi desnecessária. Kuzina e Mikoto já haviam percebido que sua amizade era mais como plástico, frágil e facilmente quebrável. Tsunade, tem uma grande novidade. Quer ouvir? Shin ignorou Kuzina temporariamente, planejando discipliná-la mais tarde. Talvez esta noite fosse uma boa hora. Ele garantiria que Kuzina desbloqueasse ainda mais poses novas, caso contrário, ele andaria para trás a partir de agora. Kuzina, vendo Shin recuar, estava prestes a comemorar quando de repente sentiu um arrepio. Shin está planejando algum tipo de vingança cruel. Que coisa importante você quer me dizer?
Tsunade perguntou a Shin curiosamente. Estou com um pouco de sede depois de voltar de lá. E este ombro está um pouco dolorido. Shin sentou-se no assento principal e reclamou alto. Tsunade cerrou os punhos. Por mais esperta que fosse, como não conseguia entender o que Shin queria dizer. Ótimo. Para satisfazer sua curiosidade, ela o servirá desta vez. No momento em que Tsunade estendeu a mão para pegar o bule, uma mão menor alcançou primeiro. Shin-sama, você está com sede? Por favor, beba um pouco de água. Karin serviu diligentemente uma xícara de chá para Shin e correu atrás dele para massagear seus ombros. Tsunade olhou para a diligente Karin e sorriu. Suspiro. Shin suspirou levemente. Comparado a isso, Shin teria preferido ver Tsunade lhe servir chá e massagear seus ombros. Eu não fiz um bom trabalho? Karin perguntou a Shin, ouvindo seu suspiro. Não, Karin, você foi ótima. Shin sentiu que Karin definitivamente tinha talento para ser uma empregada. Agora, me diga o que está acontecendo. Tsunade cutucou o ombro de Shin. Tsunade odiava suspense. Se sua curiosidade não fosse saciada, ela provavelmente não conseguiria dormir. Tudo bem, vou te contar. Não são boas notícias. Konoha foi quase destruída. Bem, está quase destruída. Shin não a manteve mais em suspense. Se o fizesse, Tsunade poderia usar sua força monstruosa para socá-lo. Shin não tinha tendências masoquistas, não queria ser tratado com violência. A expressão de Tsunade endureceu um pouco, então ela balançou a cabeça. Eu já saí de Konoha. O que quer que aconteça com a vila não tem mais nada a ver comigo. Embora Tsunade agisse com indiferença, Shin podia ver um traço de tristeza no fundo dos olhos dela. Afinal, ela havia crescido em Konoha, e a vila havia sido fundada por seu avô e pelo clã Senju. Seus sentimentos por Konoha eram naturalmente profundos. Mesmo depois de tantos anos longe, o que diluiu seus sentimentos, ouvir a notícia ainda a deixou um pouco triste. Na verdade, ainda não terminei minha história. Konoha deveria ter sido completamente destruída, sem salvação. Mas, no final, eu intervim e a salvei. Embora as perdas tenham sido pesadas, pelo menos ela não será apagada do mapa. Shin tomou um gole de água e disse para Tsunade. Você fez isso de propósito, não é? Tsunade cerrou os dentes, olhando para Shin. Ela estava realmente irritada com ele. Ei, Tsunade, não fique brava. Eu realmente não queria te chatear. Shin rapidamente acenou com as mãos, sinalizando para Tsunade se acalmar. Tsunade, olha, eu ajudei Konoha uma vez, só por sua causa. Então, você não deveria me dar algum tipo de recompensa. Depois de um tempo, quando Tsunade se acalmou, Shin deu uma dica. Não, era mais do que uma dica. Você quer uma recompensa minha? Deve estar sonhando. Tsunade olhou para Shin, revirou os olhos e o ignorou. De jeito nenhum, Tsunade. Você é tão cruel. Sabe quanto meu coração gela ao ouvir você dizer isso? Shin agarrou a mão de Tsunade e a colocou em seu peito. Você sente? Não está um frio de rachar? Perguntou Shin a Tsunade. Não pense que eu não sei que você está usando liberação de gelo. Tsunade puxou sua mãozinha fria e deu um tapa de brincadeira em Shin. Sério que não tem recompensa nenhuma. Olha como eu sou lamentável. Nada mesmo. Shin olhou para Tsunade com olhos lamentáveis. Pare de ser patética. É nojento. Tsunade bufou levemente, embora seu humor tivesse melhorado significativamente. Não importava se Konoha sofresse pesadas perdas, contanto que não fosse apagada do mapa. Caso contrário, o trabalho de vida de seus ancestrais teria sido em vão. Embora ela alegasse ter cortado laços com Konoha, Tsunade não queria vê-la realmente destruída. Shin tinha uma expressão frustrada. Depois do jantar, Tsunade caminhou de repente até Shin, vestiu suas roupas, olhou para seu quarto e então voltou para seu quarto. Os olhos de Shin brilharam levemente. Parecia que havia uma recompensa final. A coisa que ele estava esperando estava prestes a acontecer. Ele havia planejado originalmente disciplinar Kuzina hoje, mas esqueça. Amanhã seria a mesma coisa. Kuzina deveria estar feliz por ter escapado hoje. Mas só porque ela escapou hoje não significava que ela poderia escapar amanhã ou depois, a menos que Shin se esquecesse completamente disso.
Shin foi até o quarto de Tsunade e caminhou até ela com um sorriso. Ao vê-la entrar, Tsunade corou levemente e ordenou que Shin fechasse a porta, e a fechasse com força. Caso contrário, e se alguém viesse bisbilhotar ou espiar? Ela precisava estar preparada. Karin, por exemplo, tinha um histórico disso. Copie System capítulo 423, ainda lutando entre vocês? O ataque da Katsuki a Konoha causou comoção no mundo shinobi. Konoha estava em meio à reconstrução. Os rostos dos aldeões estavam marcados pela tristeza. Este foi o golpe mais devastador que Konoha sofreu desde sua fundação. Traço. Danzo, onde você estava quando a Katsuki atacou? E os dois anciões? Onde vocês estavam? Jiraiya questionou Danzo, Omurami tocado e Koharu Tatami, sua voz afiada com acusação. Durante a crise de Konoha, Danzo e os outros desapareceram. Agora que a poeira havia baixado, eles convenientemente reapareceram. Jiraiya, cuidado com o tom, disse Danzo, com a voz desprovida de emoção. Jiraiya ficou tão furioso com a resposta indiferente de Danzo que quase engasgou. Ele já estava gravemente ferido, seu estado não era bom. Lembre-se, você é Hokage. Konoha acaba de enfrentar uma grande crise. Você deveria ser o responsável por dar uma explicação a todos. Danzo encarou Jiraiya. Seu objetivo era expulsar o ferido Jiraiya e tomar a posição de Hokage para si. Mesmo com Konoha em seu estado atual, Danzo estava confiante de que poderia levar a vila à glória. Danzo sempre teve uma confiança estranha e equivocada. Na realidade, ele estava longe de ser capaz. Se a destruída Konoha fosse confiada a Danzo, sua destruição completa não estaria longe. Uma explicação? Jiraiya ficou furioso. Era ele quem exigia respostas, e Danzo teve a audácia de pedir uma explicação. Jiraiya não negou sua própria responsabilidade. O líder da Katsuki era seu ex-aluno. Como Hokage, ele era o principal responsável pelas perdas da vila. Mas agora, ele estava confrontando Danzo e os dois anciões. Quando Konoha estava à beira da aniquilação, eles não estavam em lugar nenhum. Eles se importam com algo além de poder? Konoha não vale nada para eles? Jiraiya sentiu um arrepio no coração. Jiraiya, Koharu e eu estávamos evacuando os moradores, declarou Omurami tocado categoricamente. Besteira. Jiraiya não acreditou em uma única palavra. Evacuar os aldeões? Ele tinha certeza de que estavam escondidos em algum lugar seguro. Jiraiya, você não serve mais para ser Hokage. Você deveria se concentrar em se recuperar, disse Danzo a Jiraiya. Ao ouvir isso, as expressões de Omura e Koharu mudaram ligeiramente. Eles não queriam remover Jiraiya do posto de Hokage. Eles sabiam que a intenção de Danzo era tomar o cargo para si. Isso era inaceitável. O desastre que se abateu sobre Konoha não pode ser atribuído inteiramente a Jiraiya. Acho que Jiraiya deve continuar como Hokage, disse Koharu Tatami. De fato. Concordo, concordou Omurami tocado imediatamente. Vocês dois. Vocês realmente vão se opor a mim? Um brilho implacável brilhou nos olhos de Danzo. Esta era a sua última chance de se tornar Hokage. Se ele perdesse essa oportunidade, talvez nunca mais tivesse outra. Ele estava velho, não sabia quanto tempo ainda lhe restava de vida. Se falhasse agora, jamais alcançaria sua ambição de vida. A intenção assassina de Danzo se intensificou. Se aqueles dois velhos tolos se interpusessem em seu caminho novamente, ele os enviaria para se juntar a Hiruzen Sarutobi. Omura e Koharu sentiram a intenção assassina de Danzo. Foi uma constatação arrepiante. Conhecendo Danzo, ele cumpriria suas ameaças. Como tinha intenções assassinas, certamente tentaria matá-los. No entanto, eles ainda não recuaram e apoiaram Danzo. O resultado seria o mesmo. Mesmo que eles apoiassem Danzo e ele se tornasse Hokage, ele eventualmente encontraria uma maneira de eliminá-los. Eles teriam que ser extremamente cuidadosos perto de Danzo a partir de agora. Morrer nas mãos de Danzo seria um fim verdadeiramente trágico. No final, o interrogatório de Jiraiya foi inútil. Ninguém foi responsabilizado. Danzo, Omura e Koharu saíram ilesos. Ao vê-los partir, o rosto de Jiraiya ficou sombrio como uma nuvem de tempestade. Eles eram um câncer, atrapalhando a recuperação de Konoha. Mas ele não podia fazer nada a respeito. Pelo menos ele havia conseguido manter a posição de Hokage. Isso já era alguma coisa. Não que Jiraiya amasse a posição,
Mas se Danzo se tornasse Hokage, as consequências seriam inimagináveis. Danzo retornou à base da raiz, seu rosto ainda mais sombrio e sua intenção assassina palpável. Seus velhos. Vocês me forçaram a agir. Ser bloqueado por Murikoharu novamente levou Danzo ao limite. Ele tinha que matá-los, não importava o que acontecesse. Yamana Akafu, Aburami Torune, vão matar o Murami Tokado e Koharu Tatani. Lembre-se, não sejam descobertos. Se possível, façam parecer que foi Jiraiya. Danzo convocou seus 2 subordinados mais fortes e deu-lhes ordens. Mesmo agora, com Konoha em ruínas, Danzo ainda estava focado em conflitos internos. Ele realmente tinha um talento especial. Sim, Lord Danzo. Fu e Torune partiram com uma equipe de agentes da Route. Ninguém em Konoha sabia da turbulência interna que estava acontecendo enquanto eles estavam ocupados com a reconstrução. Outras vilas ocultas observavam Konoha de perto, esperando tirar vantagem de sua fraqueza. Mas eles tinham seus próprios problemas. Akatsuki havia capturado seu Jinchuriki, nenhuma vila poderia deixar isso passar. Bem, Kirigakure foi uma exceção. O Três Caudas era uma besta com cauda selvagem, capturada por Shin depois que ela vagou por seu território. Quanto ao Jinchuriki dos Seis Caudas, ele já havia se tornado um ninja desaparecido, então Kirigakure não estava diretamente envolvido. E com Yazyuga agora sendo Mizukage, sua antiga animosidade com Akatsuki havia acabado. Yazyuga optou por permanecer como espectador do infortúnio de Konoha. Não chutá-los enquanto estavam caídos já era uma gentileza. Quanto a Katsuki, Nagato, embora não estivesse morto, era uma sombra frágil do que era antes, incapaz de exercer muito poder. Obito já o havia abandonado. Nagato era inútil agora. A única razão pela qual ele ainda estava vivo era porque Obito ainda tinha alguma utilidade para ele. Quando Nagato se tornasse verdadeiramente inútil, Obito seria o primeiro a matá-lo. Ele definitivamente queria o par de Rinegans de Nagato. Copie System capítulo 424, encontrando Naoki para assumir o controle de Konoha. Por que você veio para a terra dos redemoinhos? Está aqui para me agradecer especificamente? Perguntou Shin a Jiraiya. Ele se perguntou que vento havia trazido Jiraiya até ali hoje. E ele viera justamente para encontrar Shin. Na verdade, estou aqui para pedir um favor, disse Jiraiya. Shin já havia adivinhado isso. Jiraiya devia estar precisando de alguma coisa. Caso contrário, com Konoha em tal situação, como ele teria tempo de vir até aqui? Então não vamos perder tempo. Vamos. Shin imediatamente emitiu uma ordem de dispensa. Mas... Ei! Você não ouviu? Shin-sama já pediu para você ir embora. Quer que eu te expulse? Karin ameaçou Jiraiya, sacudindo o punho. Jiraiya não pôde deixar de sorrir ironicamente. Mesmo ferido, uma garotinha o ameaçando. Na verdade, mesmo que Jiraiya não estivesse ferido, Karin ainda o ameaçaria. Não apenas porque Shin estava atrás dela, mas em termos de força, Jiraiya não era páreo para Karin. Sob a tutela de Shin, a força de Karin havia atingido o nível de Super Kage. Ela também havia dominado o modo sábio. No entanto, Jiraiya não conseguia enxergar isso. Ele não sabia o quão forte Karin à sua frente realmente era. Shin, por favor, preciso muito da sua ajuda com uma coisa. É uma questão simples para você. Jiraiya curvou-se profundamente para Shin, um gesto formal de extremo respeito. Shin-sama, devo expulsá-lo? Perguntou Karin a Shin. Ela estava profundamente ressentida com Jiraiya. Seu precioso tempo com Shin estava sendo interrompido por ele. Se ela não soubesse que ele conhecia Shin, ela já o teria mandado para a vida após a morte com um único soco. Certo, me diga o que você precisa primeiro. Vou considerar depois de ouvir, disse Shin, olhando para Jiraiya por um momento. Ufa! Jiraiya deu um suspiro de alívio. Contanto que Shin estivesse disposto a ouvir, bastava. Ele temia que Shin simplesmente o expulsasse sem ouvir uma palavra. Isso teria sido muito constrangedor. É mais ou menos assim. Estou tentando encontrar o Naoki, mas não sei onde ele está. Então, queria pedir a sua ajuda. Realmente não era um grande problema. Jiraiya queria encontrar Naoki, mas não conseguiu, então veio até aqui para pedir ajuda a Shin. Você não pode mandar os ninjas de Konoha procurá-lo? Shin olhou para Jiraiya.
Se Jiraiya ordenasse uma busca completa, ele certamente encontraria Naoaki. Não é que eu não queira, mas com a situação atual de Konoha, não podemos dispensar mão de obra, disse Jiraiya com um sorriso irônico. Então por que você está procurando por Naoaki? Shin perguntou, franzindo a testa. Embora não achasse que Jiraiya machucaria Naoaki, Shin ainda queria deixar a situação clara antes de concordar em ajudar. Certo, vou ser sincero com você. Estou procurando Naoaki porque quero que ele se torne Hokage. Shin não conseguiu evitar o riso. Naoaki ainda era um Nukenin. Pedir para ele se tornar Hokage? Isso era ridículo. Não ria. Konoha está realmente em uma situação desesperadora agora. Estou gravemente ferido e não posso continuar a liderar. Jiraiya apontou para seus ferimentos. Sua força era apenas 1/10 do que costumava ser. Konoha está uma bagunça agora. Você está pedindo para o Naoaki limpar tudo para você? Você é um grande conspirador. Shin olhou para Jiraiya calmamente. Com Konoha em seu estado atual, quem quer que o se tornasse Hokage teria azar. Como uma pessoa só poderia resolver tantos problemas? Além de Danzo, que estava obcecado em se tornar Hokage, ninguém estaria disposto a assumir essa enrascada. Eles só estavam procurando alguém para assumir a culpa. Você pode me levar para ver o Naoaki? Vou falar com ele pessoalmente, disse Jiraiya com um sorriso irônico. Tudo bem, vou te levar para ver o Naoaki. Shin sabia que o sonho de infância do Naoaki era se tornar Hokage. Ele se perguntava se esse sonho ainda se mantinha. Se isso acontecesse, Shin não o impediria de assumir o cargo. Karin, vai dizer a Kozine Tsunade que voltarei em breve. Shin se virou e disse a Karin. Ah? Você não vai me levar com você? O rosto de Karin demonstrava decepção, então ela lançou um olhar feroz para Jiraiya. Jiraiya ficou perplexo. Não entendia por que ela era tão hostil. Mas sabia que era melhor evitar mulheres, então não disse nada. Vamos. Shin abriu um portal espacial com Yomotsu Irazaki e atravessou. Jiraiya olhou para o portal negro, hesitante. Seria seguro entrar? Mas Shin já havia entrado. Ele não poderia machucá-lo, poderia. Se Shin quisesse machucá-lo, não precisaria de truques. Quando Jiraiya passou, Shin já estava conversando com Naoaki. Quem está aí? Naoaki olhou cautelosamente para Jiraiya emergindo do portal espacial. Ao ver que não era Tsunade, ele deu um suspiro de alívio. Graças a Deus não é minha irmã. Naoaki estava apavorado com Tsunade. Se ela viesse, com certeza o importunaria para que lhe arranjasse uma namorada. Naoaki nem queria pensar naquele assunto agora. Bem, aqui está o cara que quer que você tome conta da bagunça dele, disse Shin. Ponto de interrogação. Naoaki olhou para Shin, completamente sem noção do que ele queria dizer. Deixe-me explicar. Jiraiya quer que você se torne Hokage, disse Shin simplesmente para Naoaki. Virar Hokage? Sério? Você não está brincando, né? Naoaki não conseguia acreditar. Sentia que Shin estava brincando com ele. Como isso era possível? Ele ainda era um Nukenin de Konoha. Bah! Shin deu um soco na cabeça de Naoaki. Eu mentiria para você? Já menti para você antes. Eu só estava perguntando. Por que você teve que me bater? Você é tão violento quanto minha irmã, disse Naoaki, esfregando a cabeça dolorida. Vou contar para Tsunade o que você disse. Será que ela fará uma viagem especial para te ver? Disse Shin com um sorriso fraco. Não. Por favor, não. Meu bom cunhado, por favor, não me deixe morrer, Naoki implorou a Shin, aterrorizada. Se Tsunade ouvisse que ele a chamava de violenta, com certeza lhe daria uma surra. Tudo bem, não vou contar a ela. Agora solte minha mão. Shin olhou com desgosto para Naoaki, que estava agarrado à sua manga. Se fosse uma mulher bonita, Shin não se importaria nem um pouco. Mas um homem corpulento. Shin sentia total repulsa. Copie System capítulo 425, a decisão de Naoaki, retornando a Konoha depois que Shin e Naoaki conversaram por um tempo. Jiraiya finalmente conseguiu intervir e explicar a situação para Naoaki com mais detalhes. Shin lhe deu apenas uma breve visão geral. Jiraiya forneceu uma explicação mais completa. Naoaki, pelo bem do legado do clã Senju, espero que você retorne a Konoha e se torne Hokage. Ainda sou um Nukenin. Naoaki franziu a testa,
lembrando Jiraiya. Isso não é problema algum. Posso revogar seu status de ninja desaparecido, disse Jiraiya rapidamente. Para Jiraiya, uma questão tão pequena não era um problema. Naoaki ficou em silêncio. Depois de um longo momento, olhou para Shin. Shin, o que você acha que eu deveria escolher? Naoaki não conseguia se decidir, então ele queria que Shin o aconselhasse. Quer que eu escolha por você? Naoaki, você já é um homem adulto. Aprenda a tomar suas próprias decisões, disse Shin, exasperado. Entretanto, quando Naoaki pediu a opinião de Shin, Shin já podia adivinhar a inclinação de Naoaki. Naoaki ainda quer ser Hokage. Se Naoaki não tivesse tal intenção, ele não teria pedido o conselho de Shin, ele teria recusado diretamente. Naoaki, deixe-me lembrá-lo primeiro. A situação de Konoha é particularmente grave. Mais da metade dos ninjas foram mortos, e a maioria dos mortos era da elite. A força de Konoha agora está na base das 5 grandes vilas. Shin explicou a situação de Konoha para Naoaki. Como isso aconteceu? A expressão de Naoaki mudou. Konoha deveria ser a vila oculta número 1, como havia se tornado tão miserável. Konoha foi atacada pela Akatsuki, e é por isso que as pedras foram tão pesadas. A vila ainda está em processo de reconstrução. Jiraiya ouviu Shin explicar a situação de Konoha e acrescentou com um olhar desamparado. Konoha está realmente uma bagunça. Nem eu consigo lidar com isso. Enganar Naoaki para que voltasse era impossível, então ele só pôde ser honesto e apelar para suas emoções. E, Naoaki, deixa eu te contar, essa confusão em Konoha é exaustiva. Se você puder evitar, é melhor não se envolver. Shin deu a Naoaki um último lembrete. Se Naoaki ouviria ou não, dependia dele. Naoaki não era mais uma criança, ele tinha o direito de fazer suas próprias escolhas. Que ele escolhesse por si mesmo. Jiraiya olhou para Shin com frustração. Com Shin ali, as chances de Naoaki se tornar Hokage pareciam ter diminuído várias vezes. Naoaki ainda estava lutando, completamente inseguro sobre o que escolher. Naoaki, olhando para você, parece que você quer voltar e ser Hokage, não é? Shin não aguentava mais ver Naoaki se esforçar. Se Naoaki não tivesse intenção de se tornar Hokage, não teria hesitado tanto em recusar Jiraiya. Naoaki coçou a cabeça ao ouvir as palavras de Shin. Shin estava certo, no fundo, ele realmente queria voltar. Na verdade, se você quiser voltar, não é impossível. Mas você deve impor algumas condições. Shin não queria mais vê-lo sofrer. Já que queria ser Hokage, que seguisse seu coração. Que condições? Naoaki e Jiraiya perguntaram a Shin ao mesmo tempo. Danzo. Já pensou em como lidar com o Danzo? Faça da eliminação dele uma condição para o seu retorno. É isso mesmo. Aquele desgraçado. Naoaki cerrou os punhos. Sua experiência de quase morte e o fato de ter se tornado um ninja desaparecido estavam todos ligados a Danzo. Durante anos, Naoki quis matar Danzo, mas nunca teve a chance. E Naoaki não queria depender do poder de Shin, ele queria matar Danzo com sua própria força. Isso. O rosto de Jiraiya mostrou hesitação. Jiraiya, você precisa entender. Mesmo que Naoaki concorde em voltar, se Danzo não for derrotado, Naoki ainda não poderá se tornar Hokage. Shin acreditava que Jiraiya entendia que tipo de pessoa Danzo era. Ele deveria entender o que Shin queria dizer. Danzo certamente discordaria e se oporia veementemente. Seria até mesmo uma questão se Jiraiya conseguiria limpar o nome de Naoaki como um Nukenin. Tudo bem, vamos nos livrar de Danzo. Um brilho implacável brilhou nos olhos de Jiraiya. Isso tudo era por Konoha. E seria bom se aquele tal de Danzo morresse. Naoaki, você já decidiu. Jiraiya olhou para Naoaki seriamente. Tudo bem, decidi retornar para Konoha. Naoaki já havia se decidido. Ele já estava inclinado a retornar a Konoha para se tornar Hokage, e foi por isso que concordou tão prontamente. Depois de tomar a decisão, Naoaki sentiu uma sensação de alívio, um grande conforto. A decisão é sua. Espero que não se arrependa depois. Não que você tenha essa chance, disse Shin a Naoaki. A partir do momento em que Naoaki concordou em voltar, não havia mais volta. Era uma escolha dele, por mais difícil que fosse, ele tinha que levar isso até o fim. De qualquer forma, Shin achava que assumir o comando da bagunça em Konoha definitivamente não era uma boa ideia. Na opinião dele,
A escolha de Naoaki não era boa. Não vou me arrepender, disse Naoaki seriamente. Já que Naoaki havia dito isso, o que mais ele poderia dizer? De qualquer forma, se ele se arrependesse depois, não era da conta de Shin. A propósito, se você tiver problemas no futuro, tente não vir até mim. Ao ouvir as palavras de Shin, a expressão de Naoaki congelou. Ele olhou para Shin com frustração. Inicialmente, ele pensara que, se tivesse problemas, poderia pedir ajuda a Shin. Mas agora, as palavras de Shin bloqueavam esse caminho. O que ele poderia fazer? Então você pode vir comigo para Konoha? Naoaki perguntou a Shin. Naoaki não era idiota. Se voltasse sozinho, ainda ficaria um pouco inquieto. Podia confiar em Jiraiya, mas não completamente. Era uma sensação contraditória. Jiraiya era alguém em quem se podia confiar, mas não totalmente. Certo. Quem te fez meu cunhado? Eu farei isso pela Tsunade. Shin não recusou Naoaki. Muito obrigado, Shin. Naoaki ficou radiante. Com Shin concordando em ir com ele para Konoha, Naoaki se sentiu muito mais à vontade. Sinto que você não confia em mim. Acha que eu te faria mal? Jiraiya olhou para Naoaki com frustração. Ele sentia que o garoto não confiava nele nem um pouco. Além disso, Jiraiya não queria que Shin fosse para Konoha. Konoha já estava em tal estado, não aguentava mais as palhaçadas de Shin Uzumaki. E se Shin causasse problemas e destruísse tudo? Mas então Jiraiya pensou, Konoha realmente não tem mais nada para destruir. Não precisa ficar tão na defensiva. E se Shin fosse com eles, seria uma coisa boa. Se encontrassem um problema que não conseguissem resolver, Shin Uzumaki poderia ajudar. Desta vez, eles iriam lidar com aquele bastardo do Danzo. Jiraiya não achava que Danzo seria fácil de lidar. Afinal, Orochi tinha muitos ninjas poderosos. Copy System Capítulo 426. Danzo faz seu movimento aqui a Konoha. Naoaki olhou para o estado atual de Konoha, estupefato. Cadê a vila? Estava completamente em ruínas. Os esforços de reconstrução estavam em andamento. Com a ajuda dos ninjas, a reconstrução foi rápida, mas levaria tempo para restaurar Konoha. Arrependendo-se agora? Shin perguntou a Naoaki. Jiraiya olhou para Naoaki, nervoso. Não se arrependa agora. Se Naoaki desistir e não quiser ser Hokage, quem vai cuidar dessa bagunça? Jiraiya só queria encontrar alguém para cuidar da bagunça de Konoha. Ele nunca quis ser Hokage, só aceitou o cargo por necessidade. Agora que ele finalmente havia encontrado esse tal Naoaki, e ele havia concordado, ele não poderia deixá-lo voltar atrás depois de ver essa cena. Sem arrependimentos. Naoaki respirou fundo e disse sério. Ele não se arrependeria facilmente. Ótimo, não direi mais nada. Mas o problema de vocês está chegando, disse Shin calmamente para Naoaki e Jiraiya. Nosso problema? Jiraiya olhou para Shin, confuso. Mas então, Jiraiya sabia a que problemas ele se referia. Ele viu Danzo se aproximando com membros da Hot, e eles não pareciam amigáveis. Jiraiya. Você ousa aparecer aqui? Danzo olhou para Jiraiya friamente, como se Jiraiya tivesse cometido algum grande crime. Danzo, o que você quer dizer? Jiraiya não entendeu o que Danzo queria dizer, mas sabia que Danzo estava procurando problemas. Jiraiya esperava que Danzo causasse problemas, mas não esperava que Danzo o confrontasse logo após seu retorno. Isso deixou Jiraiya um pouco irritado. HMPH. Você assassinou os dois anciãos e tem a cara de pau de me perguntar? Danzo bufou com raiva. Eu matei os dois anciões. Você está dizendo que Omura Mitokado e Koharu Tatane estão mortos? Os olhos de Jiraiya se arregalaram em choque. Ele encarou Danzo atentamente. Sua intuição lhe dizia que as mortes de Omura e Koharu estavam definitivamente relacionadas a Danzo. Era muito provável que Danzo os tivesse matado. E agora ele estava tentando incriminá-lo, jogando toda a culpa nele. Que vergonha total. Shin Uzumaki, isso é um assunto de Konoha. Fique fora disso, disse Danzo, olhando para Shin. Ele não esperava que Shin Uzumaki viesse, e com Jiraiya. Danzo não queria que os seus planos fossem arruinados por Shin Uzumaki. Isso é uma ameaça. O sorriso de Shin desapareceu, sua expressão se tornando gélida. Danzo tem coragem de ameaçá-lo? Quem lhe deu essa coragem? A expressão de Danzo endureceu.
Embora quisesse dizer sim diretamente, encarando Shin Uzumaki, Danzo não podia ser tão ousado. Ele queria ser ousado, mas desconfiava da força de Shin. Afinal, Shin poderia destruí-lo em minutos. Isso é assunto de Konoha. Estranhos não devem interferir, disse Danzo a Shin, com um tom um tanto fraco. Danzo era um valentão que temia os fortes. Diante de Shin, ele se tornou cauteloso. Não, não. Eu tenho força. Mesmo que eu queira interferir, o que você pode fazer? Shin olhou para Danzo calmamente. Danzo cerrou os punhos inconscientemente, com expressão sombria. No final, ele suprimiu a raiva. O que ele poderia fazer se não o suprimisse? Atacar Shin Uzumaki? Se ele fosse realmente mais forte que Shin Uzumaki, Danzo não hesitaria em atacar. Mas mesmo com o Mangekyou e o Sharingan de Shizui, Danzo não estava confiante de que conseguiria derrotar Shin. Jiraiya, você matou os dois anciões que tiveram um conflito com você. Estou prendendo você. Resista e será morto. Danzo parou de ficar bravo com Shin e voltou sua atenção para Jiraiya. Escolha o mais fraco. Shin Uzumaki era um osso duro de roer. Além disso, Danzo não planejava atacar Shin, então só podia atacar Jiraiya. Quem tornou Jiraiya relativamente fácil de intimidar. Sim, o atual Jiraiya era realmente fácil de intimidar. Seus ferimentos não haviam cicatrizado e sua força provavelmente era menor que a de um Jonin de elite. Ataque enquanto ele está caído. Danzo era muito bom em escolher seus momentos. Se Jiraiya não tivesse saído de Konoha para encontrar Shin, ele já estaria morto, morto pela raiz de Danzo. Danzo, não pense que eu não sei. Você matou Murami Tokado e Koharu Tatami, não é? Jiraiya olhou para Danzo friamente. HMPH. Que bobagem. Eles eram meus amigos. Por que os mataria? Pelo contrário, você teve um conflito com eles. Quem mais poderia ser senão você? As palavras de Danzo fizeram com que os ninjas de Konoha reunidos acreditassem um pouco nele. O Hokage realmente matou os dois anciões. Acredito que o Sr. Hokage jamais faria uma coisa dessas. Kakashi foi o primeiro a falar em nome de Jiraiya. Kakashi falou, primeiro porque ele sabia que tipo de pessoa Danzo era, e segundo porque ele conhecia o caráter de Jiraiya. Danzo olhou para Kakashi. Tudo bem, Kakashi. Depois que isso acabar, vou te mandar para se reunir com seu pai. Para Danzo, qualquer um que não o ouvisse ou concordasse com ele tinha apenas um caminho, a morte. Traço. Estou sendo ignorado? Naoki perguntou a Shin com frustração. Há um motivo para você estar sendo ignorado. Quem te reconhece agora? Shin olhou para Naoki e disse. Quem reconheceu Naoki agora? A geração mais jovem de ninjas certamente não. Nem mesmo Danzo o reconheceria. Sua aparência havia mudado muito e ele estava desleixado, então poucas pessoas conseguiam reconhecê-lo. Danzo, eu sei que você quer ser Hokage. Mas nunca pensei que mataria o Murami Tokado e Koharu Tatami por isso. Jiraiya nunca imaginou que Danzo seria tão louco. Ele matou seus colegas e agora queria atacá-lo. A posição de Hokage era tão importante para ele. Importante. Claro que era importante. Mais importante do que qualquer coisa. Virou a obsessão de Danzo. Ainda me acusando. Ataquem. Danzo não queria mais falar. Ordenou que os seus subordinados da raiz atacassem, para matar Jiraiya primeiro. Shin Uzumaki estava ali agora. Ele não sabia o que Shin faria, nem o que ele estava pensando. Então, ele precisava atacar primeiro, para eliminar Jiraiya. Depois que Jiraiya se foi, ele pôde lidar com Shin. Jiraiya era o maior obstáculo às ambições de Danzo. Naoki, terei que confiar em você, disse Jiraiya com um sorriso irônico para Naoki. Para lidar com Danzo e Orochi agora, ele teve que contar com a ajuda de Naoki. Jiraiya estava gravemente ferido. Diante de Danzo e seus subordinados, ele não era páreo. Afinal, Danzo também era muito forte. Copy System capítulo 427, Naoki contra Danzo. Jiraiya olhou para Naoki com olhos esperançosos. Ele sabia que não podia pedir a Shin Uzumaki para intervir. Shin provavelmente não o faria. Somente Naoki poderia persuadir Shin. Certo. Naoki não hesitou. Danzo também era seu inimigo. Não se tratava apenas de ajudar Jiraiya, tratava-se de vingar-se. Ele apareceu instantaneamente na frente de Jiraiya,
chutando um ninja Hot e matando outro com um Rasengan. Seus movimentos eram limpos e decisivos. Um deles foi morto a chutes, o outro teve o rosto esmagado por um Rasengan. Os ninjas Hot restantes ficaram atordoados. Você é Naoki Senju? Danzo finalmente reconheceu Naoki, e somente porque Jiraiya havia gritado seu nome. Danzo, tenho contas a acertar com você. Os olhos de Naoki ardiam de raiva reprimida. A lembrança de sua experiência de quase morte e de ter sido considerado um ninja desaparecido, tudo culpa de Danzo, alimentou sua raiva. HMPH. Jiraiya, então você está conspirando com um Nukenin. O que você tem a dizer agora? Danzo bufou, voltando seu ataque para Jiraiya. Jiraiya permaneceu inexpressivo. Danzo já era um homem morto de qualquer maneira, não havia sentido em ficar bravo com ele. Mesmo que Naoki não conseguisse derrotar Danzo, Jiraiya estava confiante de que Shin Uzumaki interviria e terminaria o trabalho. Foi por isso que Jiraiya estava tão calmo. O resultado já estava decidido. Naoki, você cuida do Danzo. Não se preocupe com esses pequenos Hots, disse Shin a Naoki. Ao ouvir as palavras de Shin, Danzo sentiu um arrepio. Ele havia se esquecido de Shin Uzumaki, mas agora percebia que não podia se dar ao luxo de se esquecer. Dada a relação de Shin Uzumaki com Naoki Senju, se Naoki lutasse com ele, Shin definitivamente interviria. Tudo bem. Então vou deixar isso com você. Naoki sabia que Shin lidaria com os outros membros do Hot. Isso era bom. Ele não estava totalmente confiante de que conseguiria derrotar Danzo sozinho. Com a ajuda de Hot, suas chances seriam ainda menores. Naoki avançou em direção a Danzo. Os ninjas da Haas tentaram se mover, mas, naquele instante, uma kunai perfurou o pescoço de cada um deles. Ninguém viu quando a kunai atacou. Todos os membros da raiz, incluindo os Jonins de elite, foram mortos por uma única e pequena kunai. Um Jonin de elite morto por uma kunai. Foi um fim trágico. Em todo o mundo shinobi, poucos Jonins de elite morreram dessa forma. Afinal, os Jonins de elite eram veteranos experientes, a espinha dorsal do mundo shinobi. Caramba! Danzo encarou Shin com ódio. Seus subordinados cuidadosamente treinados haviam sido todos mortos por Shin Uzumaki. Embora não tivesse visto Shin atacar, quem mais poderia ter matado todos os membros da sua raiz em um instante? Só o insondável Shin Uzumaki conseguiria. Apenas raiva impotente, disse Shin calmamente, observando o furioso Danzo. Inicialmente, ele havia planejado matar Danzo sozinho, mas decidiu deixar Naoki cuidar disso. Naoki, não me diga que você não consegue nem lidar com o Danzo. Se você não consegue nem vencê-lo, seria muito constrangedor, disse Shin a Naoki. Eu definitivamente matarei Danzo. Naoki atacou, usando um jutsu do estilo água contra Danzo. As especialidades de Naoki eram liberação de água e terra, junto com o Rasengan que Shin lhe ensinou. Ele também possuía imenso chakra, um benefício de seu corpo sábio. O taijutsu de Naoki também era forte. No geral, entre os shinobi de nível Kage, a força de Naoki era de primeira linha, pelo menos mais forte que a de Danzo. No entanto, Danzo tinha muitos truques na manga, especialmente as células de Azirame e o Sharingan, e a técnica suicida definitiva, a técnica de selamento dos 4 símbolos reversos. Então, em uma luta real, não se poderia dizer que Naoki teria uma vitória garantida. Menor liberação de madeira, enterro da raiz da árvore. Maior. Nesse momento, Danzo não se conteve mais. Seu braço direito produziu raízes de árvores que se estenderam em direção a Naoki, enquanto também o envolviam. Como? Os olhos de Naoki se arregalaram em choque. Era a liberação de madeira. Como Danzo conseguia usar a liberação de madeira? Atordoado, Naoki congelou por um momento. Aquele idiota. Apresse-se e desvie. O lembrete exasperado de Shin despertou Naoki. Ele mal conseguiu se esquivar, por pouco. Quase ficou preso. Ele também está tentando se matar? Jiraiya ficou atordoado, observando Danzo se atacar. Ele era tão implacável assim? Danzo tinha Izanagi, é claro que ele ficaria bem, e com 10 Sharingan em seu braço, ele poderia se dar ao luxo de usá-lo. Traço. Você se esquivou. Impressionante. O rosto de Danzo estava sério. Um ataque que custou um Sharingan de 3 tomou e havia sido esquivado.
Graças a Deus Shin me lembrou, senão eu já teria morrido. Naoaki suspirou aliviado. Ele quase tinha morrido. HMPH. Vamos ver como você desvia disso. Danzo usou a liberação de madeira novamente, criando instantaneamente uma árvore enorme que disparou em direção a Naoaki. Não fique atordoado pela patética liberação de madeira dele novamente, Shin lembrou Naoaki. Naoaki corou levemente. Não se preocupe. Não cometerei o mesmo erro 2 vezes, disse Naoaki confiantemente a Shin. Ótimo. Shin deu de ombros. Ele já havia avisado Naoaki. Menor estilo água, lâmina de água vórtice rígida. Maior. Naoaki usou este ninjutsu de liberação de água de nível S com extrema força perfurante, lançando em direção a Danzo. Ele perfurou a liberação de madeira de Danzo e o empalou. Já acabou? Naoaki sentiu que era um pouco fácil demais. Menor estilo do vento, esfera de vácuo. Maior. O Danzo que Naoaki havia perfurado apareceu de repente atrás dele, cuspindo ondas de ar semelhantes a balas de sua boca. Menor jutsu de substituição. Maior. Sentindo o perigo, Naoaki rapidamente usou o jutsu de substituição, mas seu braço ainda foi atingido pelo ataque ninjutsu de Danzo. Droga! Naoaki agarrou o braço, com sangue escorrendo do ferimento. Embora não fosse um ferimento grave, ainda afetava sua capacidade de combate. O mais importante é que Danzo parecia completamente ileso. Na verdade, a situação de Danzo não era tão boa quanto parecia. Ele não estava ferido, mas havia consumido muito chakra. Naoaki realmente o havia perfurado antes, mas ele usou Izanagi para reverter o golpe. E usar Izanagi 2 vezes consumia uma quantidade significativa de chakra. As reservas de chakra de Danzo não eram grandes, apenas medianas. Ele não podia se dar ao luxo de um consumo tão alto. Copy System Capítulo 428, Morte de Danzo. Naoaki recuou para o lado de Shin, sem atacar Danzo precipitadamente novamente. Shin, o que está acontecendo com Danzo? Naoaki estava confuso. Ele claramente havia perfurado o corpo real de Danzo, não uma substituição ou clone das sombras. Por que Danzo apareceu de repente atrás dele? Izanagi, um dos dojutsus supremos do clã Uchiha. Ele pode transformar os ferimentos do usuário, incluindo a morte, em um sonho. Shin não hesitou em explicar a Naoaki. Tão poderoso. Mas como Danzo conseguiu o dojutsu do clã Uchiha? Naoaki ficou ainda mais perplexo. É simples. Basta transplantar um Sharingan. Um Sharingan de 3 tomo é suficiente para usar o Izanagi. Shin olhou para Naoaki como se ele fosse um idiota. Você nem consegue adivinhar. Você é muito burro mesmo. E ele pode usar a liberação de madeira porque ele transplantou as células de Hashirama, acrescentou Shin, resolvendo a confusão anterior de Naoaki sobre a liberação de madeira de Danzo. O que? A raiva de Naoaki aumentou. Parecia que ele tinha outro motivo para matar Danzo. Desta vez, Danzo tinha que morrer. Como você quebra Izanagi? Naoaki perguntou a Shin. Transformar ferimentos e até a morte em um sonho. Isso era muito ruim. Com essa habilidade, parecia impossível ferir o usuário. Sem quebrar essa técnica, matar Danzo seria impossível. É simples. Embora o Izanagi seja poderoso, seu uso custa um olho de Sharingan, e cada uso dura no máximo 60 segundos. Shin contou todas essas informações a Naoaki, para que ele não caísse em uma armadilha. Na verdade, Izanagi nem sempre durava apenas 60 segundos. Obito Uchiha, por exemplo, conseguia mantê-lo por 3 minutos. Mas o chakra de Danzo era insuficiente, ele só conseguia mantê-lo por 60 segundos. Shin Uzumaki. Danzo encarou Shin com fúria. Shin havia revelado todos os seus segredos. Mesmo que derrotasse Naoaki desta vez, ele não teria mais lugar em Konoha. O transplante das células de Hashirama e do Sharingan foi um escândalo. Os ninjas de Konoha não tolerariam isso. Transplantar o Sharingan poderia ser aceitável, mas Danzo havia tocado nas células de Hashirama. Isso era uma ofensa grave. Menor Kotoa Matsukami. Maior. O furioso Danzo removeu o curativo do olho direito e usou Kotoa Matsukami em Shin. O olho direito de Danzo era o Mangekyou o Sharingan de Shizui Uchiha. Seu poder ocular era formidável, não comparável a um Sharingan comum. Você acha que isso vai funcionar comigo? Shin zombou com desdém. Mas como Danzo ousou atacá-lo,
Shin não deixou escapar. Seu poder ocular se materializou em um impacto tangível, destruindo diretamente o Mangekyou Sharingan de Danzo. Uma linha sangrenta apareceu no braço direito de Danzo, e o braço caiu no chão. Ninguém viu como Shin atacou. O Sharingan e o braço direito de Danzo foram destruídos. O ferimento em seu braço direito parecia ter sido cortado por uma lâmina afiada. Foi cortado por uma lâmina afiada. Shin usou sua força repulsiva invisível para formar uma lâmina e decepar o braço de Danzo. Com seu braço direito, que tinha células de Hashirama e o Sharingan, cortados, e seu Mangekyou Sharingan destruído, os meios de Danzo estavam praticamente incapacitados. Impossível. Eu usei Izanagi. Como você pôde me machucar? Porque Izanagi não funcionou. Danzo rugiu como um cachorro louco. E, por que eu deveria responder essa pergunta para você? Shin riu friamente. Você não deveria não interferir e me deixar lidar com Danzo. Naoki olhou para Shin com frustração. Ele me atacou. E quando eu prometi isso a você? Não me lembro, perguntou Shin, olhando para Naoki com falsa confusão. Acho que não. Naoki coçou a cabeça, sem jeito, e disse rapidamente, deixe-me lidar com Danzo agora. Quero matá-lo com minhas próprias mãos. Naoki cerrou os punhos. Transplantar as células do avô era profanar o corpo do avô. Naoki jamais perdoaria Danzo. Tanto faz. Não estou interessado em lutar com ele de qualquer maneira, disse Shin calmamente. Se Danzo não o tivesse atacado, Shin não teria se incomodado com ele. Suor frio escorria da testa de Danzo. Ele queria pegar o braço decepado do chão, mas antes que pudesse tocá-lo, ele foi envolvido por chamas negras inextinguíveis. Essa chama negra inextinguível era, claro, a chama negra do Amaterasu. Já que eu já cortei, nem pense em pegá-lo de volta, disse Shin com um sorriso frio. Maldito seja, Shin Uzumaki. Eu vou te matar. Danzo rugiu, com o olho esquerdo restante injetado de sangue, como se fosse saltar para fora. Ah! Essa é a piada mais engraçada que já ouvi. Shin riu com vontade. Nesse estado patético, você ainda está falando em me matar? Não sei de onde Danzo tira confiança para dizer essas coisas. Traço. Danzo, seu oponente sou eu? Naoki correu em direção a Danzo com uma kunai, para que Danzo não continuasse a cortejar a morte. Se ele realmente irritasse Shin e fosse morto por ele, Naoki não conseguiria se vingar pessoalmente. Então, Naoki interrompeu o comportamento suicida de Danzo. Danzo não conseguia realizar selos com uma mão. Agora que Shin havia decepado um dos braços, ele não conseguia nem usar ninjutsu. Ele também não conseguia invocar sua besta invocadora. E mesmo que conseguisse, seria apenas mais uma morte. Danzo possuía uma fera invocadora, Abaku, uma lendária fera devoradora de sonhos. Mas ela tinha fraquezas óbvias e era fácil de lidar. Mesmo seu jutsu final e suicida de selamento, a técnica de selamento dos 4 símbolos invertidos, não podia mais ser usado. Ele não conseguia formar os selos de mão com apenas um braço. Morrer. Após uma breve luta, Naoki mergulhou uma kunai no coração de Danzo. A chamada escuridão de Konoha, o homem responsável por inúmeras tragédias, estava finalmente morto. Após matar Danzo, Naoki soltou um suspiro. Ele não havia gasto muita energia naquela luta. Ele havia se ferido apenas levemente antes, pois não conhecia as habilidades de Danzo. Mais tarde, Shin havia paralisado a maior parte do poder de Danzo, facilitando a tarefa de Naoki de matá-lo. Que bom que ele está morto. Danzo era um câncer que atrapalhava o desenvolvimento de Konoha. Jiraiya olhou para o morto Danzo, sentindo-se bastante feliz. Quando era Hokage, Danzo lhe causara inúmeros problemas. Jiraiya só tolerava Danzo por uma questão de visão geral, para evitar tumultos em Konoha. Agora que Danzo finalmente havia sido derrotado e Konoha estava prestes a receber um novo Hokage, talvez este fosse um novo começo para a vila. Jiraiya escolher Naoki para ser Hokage também foi uma atitude calculada. Com o relacionamento de Naoki com Shin, depois que Naoki se tornasse Hokage, Konoha estaria verdadeiramente segura. Pelo menos eles não teriam que se preocupar em serem alvos de Shin Uzumaki. Se Konoha enfrentasse uma crise no futuro, eles poderiam até pedir ajuda a Shin Uzumaki. Esse foi o cálculo de Jiraiya. Desde o início, quando pediu a Naoki para ser Hokage, Jiraiya já havia considerado tudo isso.
Copie System capítulo 429. Sua velocidade de ganho é muito rápida com Danzo e os dois anciões mortos. O anúncio de Jiraiya de que Naoki se tornaria Hokage encontrou pouca resistência. Não houve oposição. Jiraiya limpou oficialmente o nome de Naoki como um ninja desaparecido, culpando o falecido Danzo por tudo. Não era exatamente uma armação, Danzo era de fato responsável. Ele não estava assumindo a culpa por outra pessoa desta vez. Em seguida, ocorreu a cerimônia de posse do Hokage. Dado o estado atual de Konoha, foi um evento simples. Naoki se tornou suavemente o sexto Hokage, sorrindo tão largamente que parecia um idiota. Traço. Ele ficou sorrindo feito um bobo por um tempo. Deve ter enlouquecido. Shin não pôde deixar de comentar. Bom, eu já deveria estar voltando. Shin se preparou para deixar Konoha e retornar à Terra dos Redemoinhos. Espera aí, Shin. Você vai embora. Shin se virou e viu Naoki correndo em sua direção. Claro que vou embora. Você achou que conseguiria me convencer a ficar para o jantar? Disse ele, irritado. Na verdade, eu não me importaria de te convidar para jantar, disse Naoki com um sorriso. Ao ouvir isso, Shin estreitou os olhos. Tem alguma coisa errada. Isso não pode ser bom. Desembucha. O que você quer? Me diz agora antes que eu vá embora. E quanto ao jantar, esquece. Ele preferia comer a comida de Mikoto. Naoki estava falido. Qualquer coisa que ele pudesse pagar não valeria o tempo de Shin. Certo. Eu esperava que você pudesse me ajudar a reconstruir Konoha. Você sabe usar a liberação de madeira, certo? Deve ser fácil para você, disse Naoki, descaradamente. Tudo bem. Mas qual é o meu pagamento? Shin cruzou os braços, sorrindo para Naoki. Pagamento. A expressão de Naoki endureceu. Konoha estava falida, esperando o financiamento do daimyo. Como eles poderiam pagar Shin? Tá brincando comigo? Se não tem pagamento, você espera que eu trabalhe de graça? Shin nunca fazia negócios com prejuízo. Embora não houvesse prejuízo aqui, ele ainda esperava receber uma remuneração pelo seu trabalho. Naoki cerrou os dentes e levantou 5 dedos. Que tal isso? 500 milhões de ryu? Acho que é aceitável. Espera aí, 500 milhões não. 50 milhões, corrigiu Naoki rapidamente. Adeus. Shin não ia perder tempo. 500 milhões já era um preço amigável. 50 milhões? Isso foi um insulto. Reconstrua Konoha você mesmo. Estou fora. Espere. 500 milhões, então. Naoki rapidamente agarrou Shin, impedindo de sair. Se Konoha fosse reconstruída por conta própria, custaria pelo menos 1 bilhão de ryu. Pelo bem da sua irmã, eu ajudo. Agora, pague. Shin gesticulou para Naoki. Ele queria o dinheiro adiantado. Tinha medo de que Naoki tentasse enganá-lo. Eu não te enganaria, Naoki murmurou baixinho, então relutantemente entregou o dinheiro para Shin. Os fundos tinham acabado de ser alocados pelo daimyo da Terra do Fogo. O daimyo sabia que, sem Konoha, sua própria posição seria instável, então ele rapidamente providenciou os fundos. Recebi o dinheiro. Agora, tirem todos de Konoha. Caso contrário, vocês serão responsáveis pelas consequências. Shin contou o dinheiro. A Naoki não me deu um desconto. Exatamente 500 milhões de ryu. Já que ele havia sido pago, era hora de começar a trabalhar. Naoki foi ansiosamente evacuar os moradores. Depois que todos foram embora, Shin usou o Shinra Tensei para destruir as estruturas parcialmente reconstruídas. Menor estilo madeira, jutsu de casas pilares em série. Maior. Num instante, uma aldeia surgiu do chão. Naoki ficou atordoado. Já está feito. Simples assim? 500 milhões de ryu? Fui enganado. Naoki não pôde deixar de reclamar. Enganado? Se vocês mesmos fizessem isso, custaria no mínimo 1 bilhão. E vocês têm a cara de pau de dizer que foram enganados? Shin chutou Naoki. Sua velocidade de ganho é muito rápida. Naoki olhou para Shin com inveja. Ele desejou ter a liberação de madeira também. Concordo. Minha velocidade de ganho é bem rápida. Mas, honestamente, dinheiro não me serve para nada. Shin não pôde deixar de dizer, dinheiro realmente não lhe servia para nada. Se for inútil, você pode me devolver.
Naoaki se aproximou de Shin e perguntou. Sai daqui. Shin chutou Naoaki para longe sem hesitar. Você não precisava me chutar. Naoaki olhou para Shin com uma expressão ressentida, como uma esposa abandonada. Shin, enojado com o olhar de Naoaki, decidiu ignorá-lo e retornou à terra dos redemoinhos. Ele já havia ajudado Naoaki o suficiente. Agora, cabia a Naoaki cuidar do resto. De volta a casa, Tsunade perguntou a Shin o que Jiraiya queria. Nada demais. Ele só queria que eu encontrasse Naoaki. Shin não escondeu de Tsunade. Talvez Tsunade ficasse feliz em ver Naoaki se tornar Hokage. Jiraiya queria que Naoaki se tornasse Hokage. Agora, não quer o sexto Hokage de Konoha. Naoaki se tornou Hokage? Sério? Os outros em Konoha não se oporiam. Tsunade ficou atordoada. Era uma notícia importante. Quem se oporia? Danzo foi morto por Naoaki. Omura Mitokado e Koharu Tatami foram mortos por Danzo. O único que restou na liderança de Konoha é Jiraiya. Jiraiya foi quem procurou Naoaki, claro, ele não se oporia. Então, não houve oposição. Naoaki matou Danzo. Tsunade ficou surpresa, mas também sentiu uma sensação de satisfação. Aquele velhote finalmente estava morto. Imagino que você esteja feliz em ver Naoaki se tornar Hokage. Shin olhou para Tsunade. De fato. Eu me lembro de quando ele era pequeno, o sonho do Naoaki era se tornar Hokage. Agora, ele finalmente conseguiu. Seu sonho foi realizado. Tsunade assentiu. A propósito, Naoaki encontrou uma namorada? Tsunade perguntou a Shin. Não. E provavelmente será difícil agora. Como Hokage, ele estará atolado de trabalho. Sem tempo para romance. E mesmo. Isso não vai dar certo. Diga a ele para se retirar imediatamente. A expressão de Tsunade mudou. Que Hokage. Não era tão importante quanto dar continuidade à linhagem familiar. Tsunade imediatamente se levantou, pronta para invadir Konoha e fazer Naoaki renunciar. Calma. Naoaki não é mais uma criança. Ele tem os próprios pensamentos. Não o force. Shin segurou Tsunade. Copie System capítulo 430. Sasuke Uchiha é um bom peão. Esqueça. Não vou me meter nos assuntos de Naoaki. Tsunade suspirou e balançou a cabeça. Aquele garoto tinha crescido. Não era tão obediente quanto antes. Conversar com ele seria inútil. Shin deu de ombros. Naoaki havia se esquivado de uma bala. Se Tsunade tivesse ido embora, Naoaki pelo menos teria levado uma surra. A propósito, também ganhei algum dinheiro. Shin sacou o dinheiro que havia ganhado de Naoaki. Eram impressionantes 500 milhões de ryu. Como você ganhou isso? Kuzina se aproximou e perguntou a Shin, curiosa. Shin roubou alguém? Shin não sabia o que Kuzina estava pensando. Se soubesse, a teria disciplinado sem pensar duas vezes. O grande ceifador do mundo Shinobi roubando pessoas? Impossível. Eu ganhei isso de Naoaki, Shin explicou para Kuzina e Tsunade. Então o dinheiro da Naoaki é tão fácil de ganhar? Os olhos de Tsunade piscaram. Uma ideia ousada lhe ocorreu de repente. Deveria destruir Konoha e usar a liberação de madeira para ganhar uma fortuna. Por que não fui eu quem ganhou o dinheiro? Kuzina pareceu frustrada. Ela também sabia usar a liberação de madeira. Ao ouvir as palavras de Kuzina, Shin não pôde deixar de achar aquilo engraçado. O meu dinheiro não é seu dinheiro? Isso mesmo. Seu dinheiro é meu dinheiro. Então eu fico com isso. Kuzina, descaradamente, pegou todo o dinheiro, sem deixar nada para Shin. Ei, pelo menos me dê um pouco. Eu mereço. Seu dinheiro é meu dinheiro. Para que você precisa dele? E se você usá-lo para perseguir outras mulheres? Kuzina balançou a cabeça, recusando-se a dar dinheiro a Shin. Pequeno avarento. Shin não pôde deixar de dizer, então levou seu chá para o pátio para tomar sol, aproveitando uma vida tranquila. Shin gostava desse estilo de vida relaxado, mas sabia que isso não duraria muito. A Akatsuki já havia reunido 8 bestas com cauda. Restavam apenas as 9 caudas. Uma vez capturadas, elas poderiam reviver as 10 caudas. O momento crucial se aproximava. Mas capturar o 9 caudas não seria fácil. O Jinchuriki do 9 caudas era Naruto Uzumaki.
E o chakra Azura de Naruto Uzumaki foi ativado quando ele foi revivido pelo sábio dos 6 caminhos. Sua força aumentaria rapidamente. Akatsuki estava em um estado semi-aleijado, um Nagato Uzumaki enfraquecido, um Zetsuki não revelou sua verdadeira força e Obito Uchiha. Com essa escalação, capturar o 9 caudas seria difícil. A força de Obito Uchiha parecia formidável, mas sem seu Mangekyou e o Sharingan, Obito estava no máximo no auge do nível Kage. Ele confiou na intangibilidade de Kamui para vagar pelo mundo shinobi. Mas Kamui sozinho não conseguiu capturar Naruto Uzumaki. Se Naruto Uzumaki aprendesse o modo sábio agora, o Naruto com o chakra azul ativado seria mais forte que Obito. Claro, Obito tinha o Kamui quebrado. Naruto Uzumaki definitivamente não podia fazer nada contra Obito também. Talvez sabendo que a força atual da Akatsuki era insuficiente para capturar a Kyuubi, Obito Uchiha foi procurar um ajudante. E o ajudante que ele encontrou foi Sasuke Uchiha, aquele que matou Orochimaru. Foi realmente Nagato quem matou Itachi Uchiha? Sasuke olhou friamente para Obito Uchiha. Claro. Mas não foi só Nagato. Shin Uzumaki também teve um papel nisso, disse Obito sinistramente para Sasuke. Obito planejou usar Sasuke Uchiha para se livrar do problemático Nagato e recuperar seus 2 Rinnegan. Ele também enganaria Sasuke Uchiha para que negociasse com Naruto Uzumaki e capturasse a 9 caudas. Talvez até irritasse Shin Uzumaki no processo. Era um plano para matar 3 coelhos com uma cajadada só. Shin Uzumaki? Um brilho frio surgiu nos olhos de Sasuke Uchiha, cheio de ódio profundo. Sem a instigação de Obito, Sasuke Uchiha já nutria um ódio intenso por Shin. Afinal, ainda havia o rancor de ter sido morto por ele antes. Se não tivesse sido revivido pelo sábio dos 6 caminhos, o corpo de Sasuke já teria começado a apodrecer. Vendo o ódio profundo nos olhos de Sasuke, Obito Uchiha ficou satisfeito. Contanto que odiasse Shin Uzumaki, já estava bom o suficiente. No entanto, Obito Uchiha não queria que o Sasuke fosse procurar Shin Uzumaki naquele momento. Ir agora seria puro suicídio. Sasuke ainda tinha grande valor, Obito não o deixaria morrer ainda. Depois que ele não fosse mais útil, não importaria se ele morresse. Não será fácil derrotar Shin Uzumaki. Somente com o poder do 10 caudas você poderá derrotá-lo. E o 10 caudas também pode reviver o clã Uchiha, disse Obito Uchiha a Sasuke. Reviver o clã Uchiha com o 10 caudas foi, claro, uma mentira que Obito inventou para enganar Sasuke. Ele sabia com o que Sasuke Uchiha mais se importava. E antes, Obito contou a Sasuke Uchiha toda a história do massacre Uchiha, fazendo Sasuke Uchiha odiar Konoha. Era preciso dizer que Obito não aprendera muito mais, mas era bastante habilidoso nesse aspecto. Ele aprendera a manipular o coração das pessoas. Espero que não esteja me enganando. Se não, eu te mato. Sasuke Uchiha ameaçou Obito e então fez sinal para Jugo e Suigetsu Ozuki saírem. Jugo e Suigetsu Ozuki foram os companheiros que Sasuke Uchiha encontrou, um a menos que na história original, Karin Uzumaki. Depois que Sasuke Uchiha foi embora, os olhos de Obito ficaram frios, olhando para Sasuke Uchiha que partia com escárnio. Esse era apenas um de seus peões, e muito útil. Principalmente porque ele era fácil de enganar. Claro, metade do que Obito disse era verdade, então enganar o ingênuo Sasuke foi relativamente fácil. Obito, eu não entendo. Por que você quer que ele lide com o Nagato? Zetsu Branco surgiu, perguntando ao Obito. Nagato não tem mais utilidade. Está na hora dele morrer, disse Obito calmamente. A propósito, você passou a informação daqui? Obito perguntou a Zetsu Branco no final. Ainda não. Por quê? Que bom que você não fez isso. Obito torceu o pescoço do Zetsu Branco sem hesitar, matando este clone do Zetsu Branco. Não seria bom se você revelasse coisas para Shin Uzumaki, disse Obito friamente. Obito não confiava nem um pouco em Zetsu Branco. Zetsu Branco havia contado coisas demais a Shin, fazendo com que Obito perdesse a confiança nele. Aos olhos de Obito, Zetsu e Shin estavam do mesmo lado. Portanto, algumas coisas eram completamente desconhecidas para o Zetsu Branco. Hoje, ele havia tramado contra Shin Uzumaki. E se Shin Uzumaki descobrisse, ele viria atrás de encrenca. Era muito provável, uma probabilidade alta. Então, por segurança, ele só podia matar o clone de Zetsu Branco que ouvir aquelas coisas.
A culpa era dele por ouvir algo que não deveria. Merecia ser morto. Obito deixou este lugar. Se nada de inesperado acontecesse, Sasuke Uchiha e seus 2 subordinados deveriam ir matar Nagato Uzumaki. Ele precisava ver a situação. Nagato Uzumaki poderia morrer, mas o Rinnegan não poderia sofrer nenhum acidente. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.